Hello, students! A aula de hoje é sobre o Simple Present. Os tempos verbais em inglês, como na língua portuguesa, tem passado, presente e futuro, né? Hoje nós vamos ver o Simple Present, que é o presente simples, que é utilizado para ações cotidianas, do dia a dia. Então vamos lá? Ele é muito simples. Você vai usar os pronomes, né? Como a gente usa no verbo to be. O I, o you, o he, o she, o it, you, we e they, como todos eles. A diferença é que nós vamos usar os verbos, tá? No infinitivo, sem o to na frente. Porque o to, quando você coloca o to na frente do verbo, ele deixa o verbo no infinitivo sem conjugar. Aqui nesse caso não, você vai conjugá-lo dentro de uma frase. E a gente tem algumas especificações para utilizar esses verbos quando nós estamos no simple present, tá? O simple present ele tem um verbo auxiliar para fazer as perguntas e ele tem o verbo auxiliar para negar. E o simple present tem também as particularidades das terceiras pessoas, tá? Então fica comigo no canal que você vai ver quais são essas particularidades e por que elas devem ser utilizadas. E a resposta do porquê vai te surpreender. Então vamos lá. O sujeito, como eu falei, I, you, we, they, são verbos no infinitivo sem o to. Interrogativo e negativo usam o verbo auxiliar do também, ok? Sujeito, he, she, it, verbo no infinitivo sem to, mais a flexão. Então, como eu falei, você vai usar o verbo dentro da frase, você vai conjugá-lo na frase, ok? E aqui a gente tem o negativo e o interrogativo no verbo auxiliar, que é o does. Então, para I, you, we e o they, você vai usar o verbo auxiliar do para perguntar e para negar. E quando for o he, she, it, vai usar o does, tá? Que é para perguntar ou para negar. Vamos ver como é que a gente vai ficar isso na prática? Olha lá, oração afirmativa. Nós temos casos especiais. Quando você está na terceira pessoa, como vai acrescentar o S ou o ES, tá? Ele tem algumas mudanças de letra ou de flexão da palavra. Por exemplo, só nas terceiras pessoas, tá? Isso não vai acontecer nas outras pessoas. Quais são as terceiras pessoas? He, she, it. Somente nessas pessoas vai haver a mudança, o acréscimo de S ou ES no final do verbo, ok? E somente no afirmativo, tá? Quando você coloca no interrogativo ou no negativo, isso não vai acontecer. Ele vai ficar com o verbo normal, somente no presente afirmativo do verbo na terceira pessoa, he, she, it. E a pergunta é, por que, professora? Porque Deus quis. Não tem uma explicação, essa é a resposta que eu tenho para te dar, tá? São regras da língua inglesa, não tentem entender por que isso acontece, porque é assim, são normas da língua. É como a língua portuguesa, né? Tem algumas regras que não se explicam, ela só acontece. E na língua inglesa é assim também. Então, surpreenda-se, é porque Deus quis, tá? Terceiras pessoas levam S no presente simples, no simple present, na forma afirmativa, ok? S ou ES. E aqui temos as regras. Então, ó, quando o sujeito for he, she ou it, os verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, O e Z, acrescenta-se ES, tá? Então, você tem que decorar. S, SS, SH, CH, X, O e Z leva ES. Olha lá o exemplo. He goes to the club every Sunday. Ele vai ao clube todos os domingos. Os verbos terminados em consoante precedido de Y. Isso aqui acontece muito quando você vai, por exemplo, fazer os comparative forms, né? Que tem as terminações lá também que a gente muda. Aqui tem uma regrinha também que ela é bem particular. Então, os verbos terminados em Y precedido de consoante, somente consoante. Quais são as consoantes? Lembra? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Y, Z. Essas são as consoantes. Então, todo verbo que tiver um Y, que antes desse Y tem uma consoante,
você vai tirar o Y, acrescentar o I e colocar o ES, tá? Então, você tira esse Y, coloca o IES. Olha lá, por exemplo, o verbo to cry. The baby cries a lot at night. Então, o bebê chora muito à noite, tá? Cries, cries, ó, é a flexão quando o verbo está conjugado na terceira pessoa. Esse daqui são as regras básicas, tá? Então, como é que se usa o Simple Present? Ações habituais, verdades universais, ações futuras programadas. Então, o que são verdades universais? Por exemplo, Anna loves John. É uma verdade universal. A Ana ama o John. I work in a little school every day, every morning. Então, eu trabalho em uma pequena escola todos os dias, tá? É uma ação habitual. E as ações futuras programadas. Exemplo. Primeiro exemplo, utilizando aí as ações habituais. I brush my teeth every day. Então, eu escovo os meus dentes todos os dias. The sun rises every morning. Isso é uma verdade universal. O sol nasce todas as manhãs. We travel to Barra Grande tonight. Nós viajamos para Barra Grande hoje à noite. Então, esse daqui é o exemplo de ações futuras programadas, tá? Poderia ser nós viajaremos? Poderia, mas aqui pode-se usar, tá? We travel to Barra Grande tonight. Nós viajamos para Barra Grande hoje à noite. Então, dá para saber se nós viajamos ou se nós viajaremos? Aqui fica um pouco confuso, né? Mas ele quer dizer que é uma ação programada para hoje à noite. Por exemplo, se hoje à noite vai acontecer, ainda é uma ação futura, né? Você não vai falar isso depois que você viajou. Então, isso aqui, por isso que é uma ação futura que ele colocou aqui, tá? Agora vamos ver a interrogativa e a negativa do Simple Present. Vamos lá? Então, vamos colocar essas frases aqui como exemplos mesmo, tá? Olha só, I brush my teeth every day. Como que eu vou fazer para perguntar essa frase? Usando o verbo auxiliar do. Lembra que a gente vai usar o do ou does? Lembrando que o does é só para as terceiras pessoas, he, she e it. Então, I brush my teeth every day. Como que eu faço a forma interrogativa? Do I brush my teeth every day? Opa, vamos colocar esse vamos colocar ele para cá. Então, do I brush my teeth every day? Isso aqui é a forma interrogativa, tá? Vou colocar aqui, interrogative form, interrogativa. Então, aqui só estou perguntando como que eu faço para negar. Aí eu venho aqui e coloco aqui, ó. I do not my brush. Repete o verbo aqui, né? My teeth every day. Então, eu não escovo os meus dentes todos os dias. Na verdade, aqui você pode usar a forma contraída do not. A forma contraída é don't, tá? I do not ou I don't, que é a mesma coisa. Aqui eu vou grifar para você não se perder. Ó. Do not pode ser o don't, tá? I don't brush my teeth every day. I do not brush my teeth every day. E aqui, the sun rises every morning. Deixa eu colocar aqui, que aqui é o negativo, tá? Então, aqui é a forma negativa. Aqui, como que eu faço para perguntar? The sun rises every morning. Então, o sol nasce todas as manhãs. Isso aqui é uma verdade absoluta, né? Uma verdade universal. The sun rises está na terceira pessoa. Porque quando você vai associar o the sun é it.
Porque o it é usado para coisas, animais, fenômenos da natureza, sentimentos, né? Então a gente usa o it. Aí você vai ter que aprender a associar lá o pronome e o sujeito das frases. Tem um vídeo gravado para vocês sobre como associar pronomes e sujeitos, tá? Vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem procurar lá e aprender a associar pronomes e sujeitos das frases. É muito importante porque você vai converter as frases a partir da base que é o sujeito, tá? Então, the sun rises é o sol nasce. Lembra da regra universal de colocar o S? Então, aqui tá com Szinho. Como que eu vou perguntar aqui? Aí vai ser dessa forma. Does, porque é a terceira pessoa, the sun rise. Tira o S. Por que eu tirei o S aqui, professora? Porque o S tá aqui, ó. Does. Tá vendo? O S sai daqui e vem para cá. É como se fosse isso, tá, gente? Não é bem assim, mas é para você poder decorar. Então, o S sai daqui e vai lá pro does. Então, não tem por que colocar S aqui. Já tá na terceira pessoa, né? O does auxiliar já prova isso. Então, does the sun rise every morning? Tá perguntando para você aqui, né? Does the sun rise every morning? Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui para poder caber o outro. Aí como que eu vou negar isso aqui? Olha lá. The sun does not rise every morning. The sun does not rise every morning. Por que o rise não está com S aqui? Porque o S é só na afirmativa da terceira pessoa. Então, aqui, ó, o verbo auxiliar negando já está com o does aqui, né? E aí, esse does aqui, você pode usar assim também, ó. Doesn't. Tá vendo? Does e doesn't é a mesma coisa, tá? O doesn't é a forma contraída do verbo auxiliar. Does not. Então, doesn't. Aqui. We travel to Barra Grande tonight. We travel to Barra Grande tonight. Como que eu vou perguntar? Para o vídeo aí e tenta fazer. Vamos lá? Do we travel to Barra Grande? Ô, gente, que isso? Tá feia a coisa. Do we travel to Barra Grande tonight? Tonight. Olha lá. Do we travel to Barra Grande tonight? No, we don't. Seria uma forma simples de responder, né? Mas como eu quero que vocês escrevam aqui tudo, então nós vamos colocar aqui we. A gente coloca no, aí coloca a vírgula, né? We don't travel. Mas a gente pode colocar só aqui, we don't, já tô colocando a forma contraída aqui, tá? Travel to Barra Grande tonight. Olha lá. Nós não viajamos para Barra Grande esta noite, ok? Não viajamos. Essa é a forma negativa. Negative form, ok? Interrogative, negative, affirmative. Então, você tem que saber afirmativa, interrogativa, negativa. Agora, vamos ter mais um exemplo para vocês. Exemplos não, vamos ver os exercícios, porque nos exercícios nós vamos treinar isso daqui. Aí você vai entender de uma vez por todas, ok? Entenda, pratique, leia, faça, refaça. Assista esse vídeo mais de uma vez, ok? Olha lá, vamos ver na afirmativa da terceira pessoa. Olha lá como que ele colocou aqui, só para a gente poder preencher, tá? Peter TV every single morning. O verbo é to watch. To watch, assistir. Então, Peter watch o quê? Watches, né? Por quê? Terceira pessoa, acrescento lá, verbo terminou em CH, watches. Então, Peter watches
watches TV every single morning, ok? The bird, Peter é he, certo? The bird é it, é o pássaro, it, the bird, it. The bird flies to the south in the winter. Então, o pássaro voa para o sul no inverno. Esse fly aqui, professora, é assim mesmo? Não, lembra da regrinha? Y precedido de consoante, tira o Y, coloca o I, acrescenta S. Então, vai ficar flies. The bird flies to the south in the winter, ok? Juliana. Quem é Juliana? Juliana não quer sambar. A Juliana quer falar na terceira pessoa do inglês. Então, vamos lá. Juliana prays. Ih, professora, mas não vai colocar lá o IS? Não, professora. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó. Vou colocar até o lapisinho aqui, ó. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é uma consoante. O que é uma consoante? A, E, I, O, U. É uma consoante, então não vai arrancar o Y daqui. Você vai só acrescentar o S, tá bom? Praise. Vamos lá, Juliana? Juliana prays. I pray every night too. Eu também rezo todas as noites aí, oro para dormir, né? And Juliana prays every night before going to sleep. Antes de dormir, todas as noites, a Juliana ora ou reza, tá? Você que escolhe aí a sua religião. The little boy. Quem é o the little boy? The little boy é ele, né? É um menininho. Então, the little boy has, tá? O have. O verbo to have, ele tem uma particularidade na terceira pessoa. E esse aqui tem que decorar. O to have na terceira pessoa, ele vai virar has. Has. Tá aqui, ó. Has. Até coloquei aqui, terceira pessoa, has. Então, the little boy has much money with him. O garotinho tem muito dinheiro com ele. Has. Terceiras pessoas só, tá, gente? He, she, it. Não vai esquecer. He, she, it, has, tá? Depois o resto é have. E é só na afirmativa, tá? Não esqueçam isso. Olha lá, the student. The student é he, né? Não é? É he, é he, é he. The student does his exercise. Does porque terminou em O, acrescenta ES. Lembra da regra lá? A regra geral é acrescentar S em tudo. Mas quando terminar com S, SS, CH, XH, O e Z, acrescenta o ES, tá? Então, vai ficar does. The student does his exercise. Ué, professora, mas esse does não é o auxiliar para perguntar? É, mas o does, o do, to do, significa fazer também, tá? A gente tem essas coisinhas no inglês que a gente tem que aí aprender. É igual quando você vai fazer em português, por exemplo, você tem aí uma palavra que significa um monte de coisa. Por exemplo, manga da blusa, manga de fruta, manga de eixo, né? Chuva de manga, que é uma chuva, de repente dá aquela chuva e aí ela acaba. Então, uma palavra serve para várias coisas. No inglês não é diferente, tá bom, gente? Vamos para a negativa agora, que a gente já viu aqui a afirmativa. A negativa, lembrando sempre da regrinha do do e do does, tá? She. Olha lá, o she é terceira pessoa do singular. Então, você vai usar o does not ou o doesn't. Vamos colocar o doesn't aqui então, né? She doesn't like. Por quê? Porque está na negativa, então não tem que colocar S na negativa. Guarda isso no seu coração, tá? She doesn't like to read magazines. She doesn't like. She doesn't like. She does not like. Ok? Lara and John. Lara and John é ele, ela, ou ele ou ela, ou eles. Como que é Lara e o John? Ó, vamos converter? Lara and John significa they, tá? O pronome para Lara and John é they. Então, quando você coloca o they, o verbo auxiliar é do, they, do, they, do, they, don't, tá? Então, they don't. Lara and John don't drink. Don't drink. They don't drink. They don't drink. Olha só.
They don't drink milk. Eles não tomam leite, ok? Lara e John não bebem leite. I do, tá? Então, I don't. I don't to eat. I don't to eat, opa. I don't eat any vegetable salads. Any vegetable salads é nenhum vegetal, tá? Nenhuma salada. Eu não como nenhuma salada aí, nenhum tipo de salada, tá? E o he aqui, ele já colocou o he para você, né? Para você saber que você vai usar aí o doesn't, tá? Porque é a terceira pessoa. Então, he doesn't. Olha lá. He doesn't sleep. He doesn't sleep in the afternoon. Ele não dorme à tarde, tá? E aí a forma interrogativa. Isso aqui é facílima, né? Eu mostrei a formação lá em cima para vocês. Lembrou? Que o do, ou o does, Vamos lá? Vamos tentar aqui. Tenta fazer aí, vai parando, vai tentando fazer, testando as frases, ver se você está acertando, se você está errando. Se você estiver errando, você me fala. Se você estiver acertando, você me fala aí embaixo. Professor, acertei tudo. Se você não estiver entendendo, assiste o vídeo de novo. Por favor, pelo amor de Deus. Gente, vocês têm que aprender isso. É sério. É preciso. Ah, professora, a gramática não é importante. Gente, você está na escola, você está no ensino médio, você tem que aprender a gramática. Ah, e tem essas metodologias novas de phrasal verbs, de imersão na cultura. Sim, é muito interessante a imersão na cultura, mas ainda na escola é gramática, tá? Tem muita coisa para aprender fora? Tem, várias coisas, mas aqui na escola é gramática ainda, tá? Unfortunately, we have to do this. Infelizmente, nós temos que fazer isso, né? Queria poder sair falando, mas infelizmente não dá. Vamos lá? Então, como que eu pergunto aqui? Olá, o to have e the girl. E a the girl é a terceira pessoa, né? Então, lembrando que na terceira pessoa, no interrogativo, o have ele vai ser normal. O que vai mudar? Você vai saber que a terceira pessoa é o verbo auxiliar. Então, é does. Vamos colocar com letra maiúscula, que é início de frase, né, professora? Does the girl have a boyfriend? Does the girl have a boyfriend? Yes or no? I don't know. Não sei. She does, she does, she doesn't. Aí você vai colocar lá na frente se você quiser lá, ó. Só para ficar mais bonitinho, né? She doesn't. Ah, she doesn't. Ela não tem. Simples assim. Só assim você responde a frase, sabia? Não precisa repetir toda a frase de novo. Mas na escola, para treinar, você tem que repetir a frase toda de novo, tá? Olá, vamos ver os babies aqui. The babies a lot at night. Do, porque the babies é o plural de baby, tá? Baby, babies. Olha lá, tem um Y no final do baby, tira o Y, coloca o IES também. Isso aí é regra de plural. Mas a gente vai aprender isso depois, tá? Do the babies cry a lot at night? Então, os bebês choram muito à noite? Choram, bebês choram muito à noite. Olha lá, students, tá no plural também. Tá no plural é do, com letra maiúscula. Do the students need to study more? Sim, precisam estudar. Os estudantes precisam estudar muito, muito. Yes, they do. Eu posso colocar só isso se eu quiser, mas você vai ter que repetir toda a frase de novo para aprender, tá bom? Aqui a gente tem um he, tá vendo aqui? Olha lá, ó, um rizinho aqui. O he é a terceira pessoa, né? Então é does. De novo, Carla. Does. Does he think? Does he think before acting? Ele pensa antes de agir? I don't know. Talvez, maybe. Então, essa daqui é a forma interrogativa. Nós fizemos aqui, ó, as 3 formas para vocês treinarem. Então, ó, pausa o vídeo, volta lá antes de eu começar a preencher tudo, vai preenchendo uma por uma, coloca no seu caderninho aí, vai anotando se você tá bom, se você não está.
tá bom? Se tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo. Se não gostou, deixa aqui embaixo também. Curte, dá o like, compartilha e coloca mais sugestões aí para eu poder fazer umas aulinhas aqui para vocês. Tá bom, gente? Até mais!